Era uma madrugada abafada de 1757 em Salvador. O cheiro de mofo e salitre se misturava ao suor dos corpos acorrentados no porão de um casarão velho, usado como depósito de gente. Gente que tinha nome, família, cultura, mas que havia sido reduzida à mercadoria. Entre os gemidos e suspiros abafados pelo medo, um menino de olhos profundos sussurrava uma oração em um dialeto que quase ninguém mais conhecia: Zambi. Era esse o nome que ele repetia em voz baixa. Mas não era apenas uma prece, era um tipo de profecia. Ele dizia que a dor deles não seria em vão, que aquele sofrimento ali, debaixo da terra, seria ouvido no céu, e que um dia tudo isso voltaria, mas de forma diferente, e que, quando voltasse, o mundo todo sentiria. Diziam que Zambi via coisas, que sonhava com cidades que ninguém ali conhecia, que dizia nomes como Babilônia, Jerusalém, Roma, e que falava de selos, de pragas, de uma besta que surgiria entre os povos divididos. Ninguém sabia explicar como aquele menino, que mal falava o português dos senhores, podia saber aquelas palavras. Ele dizia que tudo já estava escrito, que o sofrimento dos filhos da África não era o fim, mas o início de algo muito maior, que no tempo certo, a terra onde correram lágrimas também veria o fogo da justiça. Muitos achavam que ele estava ficando louco, outros tinham medo, mas os mais velhos do quilombo, esses respeitavam. Diziam que ele carregava o espírito dos ancestrais, que o dom dele era real, e que o que ele falava sobre o fim não era invenção, era revelação. Uma noite, já com febre e quase sem forças, Zambi acordou e fez um desenho no chão de terra batida. Usou o dedo, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Desenhou símbolos, números, círculos, e no centro escreveu uma frase: "O povo que foi vendido será testemunha do juízo final." E depois disso, nunca mais falou. Morreu 2 dias depois. A história foi passada de boca em boca, virou lenda, um misto de respeito e medo. Com o tempo se perdeu nas areias do esquecimento. Mas mais de 200 anos depois, em 2023, algo aconteceu que ninguém soube explicar. Em uma pequena cidade de Minas Gerais, uma senhora chamada Helena, membro de uma igreja simples de interior, encontrou enterrado no quintal da futura sede do templo um pedaço de madeira velha. Estava desgastada, mas com marcas profundas, símbolos estranhos e um nome que ela nunca tinha ouvido: Zambi. Ela levou aquilo para o pastor. Ele, curioso, mandou analisar. E foi aí que começaram as perguntas. O objeto tinha mais de 2 séculos, e as marcas, segundo especialistas, não eram comuns. Um dos estudiosos da USP disse que havia elementos ali que lembravam escritos hebraicos antigos. Mas o mais chocante foi a inscrição que, traduzida, dizia: "A última testemunha surgirá do povo da dor." Era como se aquele pedaço de madeira tivesse dormido por séculos, apenas esperando o momento certo para reaparecer. Foi então que um teólogo judeu brasileiro, Eli Ben Arão, foi chamado para analisar o objeto. Ao estudar os símbolos e as frases, ele fez uma conexão surpreendente. Disse que aquilo se conectava diretamente com o Apocalipse capítulo 6, onde fala das almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. E mais, que havia indícios de que uma linhagem espiritual havia sido preservada, silenciosamente, entre os descendentes dos escravizados no Brasil. Eli escreveu em um artigo: "Talvez o Brasil seja o palco final, o ponto de encontro entre passado, presente e juízo." A comunidade cristã ficou dividida. Alguns disseram que era heresia, outros que era sinal claro dos tempos do fim. Mas ninguém conseguia ignorar o peso daquela coincidência, ou talvez revelação. O Brasil, com toda sua dor ancestral, com sua história manchada de sangue e silêncio, seria a terra onde o juízo começaria? E se as correntes que aprisionaram corpos fossem na verdade portais que carregaram vozes para o trono de Deus? E se o grito abafado dos porões dos navios negreiros ainda estivesse ecoando nos céus? Zambi dizia que antes do fim, a terra clamaria por justiça, e que o povo da dor veria o céu se abrir. E hoje o que vemos? Avanço de movimentos de fé nas periferias, jovens se levantando com autoridade espiritual, igrejas em lugares esquecidos pulsando como chamas vivas, um povo que não deveria estar de pé, mas está. Seria essa a trombeta?
O som da restituição? Será que a escravidão não foi apenas uma tragédia, mas o início de um ciclo profético? Em 1888, a escravidão foi abolida. Mas você sabe, não basta uma assinatura para apagar séculos de horror. As correntes foram retiradas dos corpos, mas não das estruturas. O racismo ainda grita. O silêncio da história ainda machuca. E talvez por isso essa profecia ainda esteja viva, porque enquanto houver injustiça, o céu não se calará. E talvez Deus esteja esperando não o fim dos tempos em si, mas o fim do silêncio, a hora em que o povo da dor se levantará, não como vítimas, mas como testemunhas. A Bíblia fala de juízo, mas também fala de consolo, de justiça divina, e ela sempre começa pelos pequenos, pelos esquecidos, pelos rejeitados. Porque é assim que Deus trabalha, inverte a ordem, desmonta tronos, derruba impérios e levanta vozes que o mundo tentou calar. Talvez Zambi fosse uma dessas vozes, e talvez você seja outra. Você acredita mesmo que tudo isso é apenas lenda? Ou será que existe um motivo para essa história ter chegado até você hoje? Talvez você tenha sido o escolhido, não para ter medo, mas para lendar. Para não deixar que essa verdade se apague, porque se a última trombeta está prestes a soar, é preciso que todos ouçam. E a pergunta que fica é: você está ouvindo? Se essa história te tocou, talvez seja porque ela também é sua. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem.